No planeta Terra se escondem muitos segredos, como bases tanto debaixo da terra quanto na superfície e bunkers privados. Existem também muitos lugares protegidos por algum motivo, seja por objetos de valor, documentos raros e até mesmo para manter pessoas seguras. Hoje vamos falar sobre os lugares mais protegidos do mundo, que são locais que ainda são ou já foram impossíveis de se visitar. Fort Knox. O Fort Knox é uma pequena cidade americana e base do Exército dos Estados Unidos, localizada no estado de Kentucky. Lá estão importantes unidades de recrutamento, treino e comando do Exército americano, o Museu George S. Patton, em homenagem ao grande general da Segunda Guerra Mundial, e o motivo pelo qual é mais conhecida é por ser o depósito de ouro dos Estados Unidos. Fort Knox e o seu depósito de ouro conquistaram popularidade mundial na década de 1960 através do grande sucesso do livro e do filme 007, em que o depósito e seus cofres são alvo de um plano de destruição para desestabilizar a economia mundial. Para você ter ideia, a quantidade total de barras de ouro guardadas em Fort Knox pesa 4.570 toneladas, cerca de 147,3 milhões de barras de ouro. Além de barras de ouro, tem armazenados outros itens valiosos para outras agências governamentais. A Carta Magna já foi lá guardada e também a coroa, a espada, o septo, a esfera e cabo de Santo Estevão do rei da Hungria também foram guardados no depósito, antes de serem devolvidos em 1978 ao governo da Hungria. Fort Knox é uma instalação onde não são permitidos visitantes, não há exceções. Área 51. Durante décadas, uma instalação militar dos Estados Unidos, localizada a cerca de 161 quilômetros ao norte de Las Vegas, foi um dos segredos mais mal guardados do planeta. A Área 51, como é comumente conhecida pelos teóricos da conspiração de OVNIs e fãs da aviação, que juntam os detalhes de protótipos de aviões espiões militares secretos, é um lugar cuja existência o governo dos Estados Unidos há muito se recusou a reconhecer. No mundo obscuro dos posts da internet e fantasias de ficção científica dos cinemas e TV, há muito tempo se teoriza ser o lugar onde pesquisadores do governo fazem engenharia reversa, capturaram naves alienígenas, tentam clonar extraterrestres e filmaram o falso pouso na Lua em 1969. O governo, como você poderia esperar, não confirmou nada disso. Durante décadas, a base permaneceu escondida de quase todos. Imagens de satélite da área eram rotineiramente excluídas de bancos de dados do governo. Em 1973, astronautas da Skylab fotografaram inadvertidamente o aeródromo. No entanto, de acordo com documentos desclassificados, a CIA conseguiu censurar a imagem e evitar que ela fosse vista pelo público. Mas em 2000, fotografias tiradas por uma sonda orbital soviética foram obtidas e publicadas pela Federação de Cientistas Americanos, mais conhecida como FAAS. A coleção de fotos no site da FAAS mostra o crescimento da instalação a partir do final da década de 1960, incluindo a construção de novos edifícios e uma nova pista. Desde então, se descobriu a localização da base. Um leito seco do lago chamado Lago Groom faz fronteira com a base. A oeste está o local de teste de Nevada. A cidade mais próxima é Rachel, que fica a 40 quilômetros ao norte da base. A base em si ocupa apenas uma fração dos mais de 36 mil hectares em que se encontra. Consiste em um hangar, um barraco de guarda, algumas antenas de radar, algumas instalações habitacionais, um refeitório, escritórios, pistas e abrigos. Os abrigos são edifícios projetados para que as aeronaves possam se mover rapidamente sob a cobertura quando os satélites passarem por cima. Alguns alegam que o que você pode ver na superfície é apenas uma pequena parte da instalação real. Eles acreditam que os edifícios superficiais repousam em cima de uma base subterrânea. Outros afirmam que a instalação subterrânea tem até 40 níveis e que é anexada a via ferroviárias subterrâneas a outros locais em Los Alamos, White Sands e Los Angeles.
Os céticos são rápidos em apontar que um projeto de construção tão maciço exigiria uma enorme força de trabalho, a remoção de toneladas de terra que teria que ir a algum lugar e haveria a necessidade de uma enorme quantidade de concreto e outros materiais de construção. Então, provavelmente o que você vê é o que tem. Mas ninguém no público realmente sabe ao certo, porque o governo se esforça muito para esconder o que está fazendo na Área 51. Arquivos secretos do Vaticano. Famosos julgamentos do Vaticano foram registrados com transcrições manuscritas que estão ali abrigadas, incluindo casos contra os Cavaleiros Templários no início do século XIV e o astrônomo Galileu Galilei no século XVII, que foi julgado pelo Vaticano por heresia e forçado a passar o resto de sua vida em prisão domiciliar. Quando a rainha Cristina da Suécia abdicou em 1654, ela se converteu ao catolicismo do luteranismo, mudou-se para Roma e hoje ela é uma das poucas mulheres enterradas na Basílica de São Pedro. Há um cartão ao Papa anunciando sua conversão. Interessante, claro, mas dificilmente o material dos romances da ficção. O Vaticano diz que secretum traduz-se mais precisamente para pessoal do que secreto e refere-se a cartas privadas e registros históricos de papas passados. Na verdade, os arquivos não são secretos desde 1881, quando o Papa Leão XIII os abriu para estudiosos. Prisão Federal na Ilha de Alcatraz. A prisão federal na Ilha de Alcatraz, nas águas geladas da Baía de São Francisco, na Califórnia, abrigou alguns dos criminosos mais difíceis e perigosos da América durante seus anos de operação, de 1934 a 1963. Entre os que cumpriram pena na prisão de segurança máxima estavam o notório gangster Al Scarface Capone e o assassino Robert Birdman de Alcatraz. Ao longo dos anos, houveram 14 tentativas conhecidas de escapar de Alcatraz, envolvendo 36 detentos. O FBI informa que, desses supostos fugitivos, 23 foram capturados, 6 foram baleados e mortos durante suas tentativas de fuga, 2 se afogaram e 5 desapareceram e foram presumidamente afogados. A tentativa de fuga mais famosa resultou em uma batalha de 2 a 4 de maio de 1946, na qual 6 prisioneiros dominaram os oficiais da cela e foram capazes de obter acesso a armas, mas não as chaves necessárias para deixar a prisão. Na batalha seguinte, os prisioneiros mataram 2 agentes penitenciários e feriram outros 18. Os fuzileiros navais dos Estados Unidos foram chamados e a batalha terminou com a morte de 3 presos e o julgamento dos outros 3. 2 receberam a pena de morte por suas ações. Depois que a prisão foi fechada devido aos altos custos operacionais, a ilha foi ocupada por quase 2 anos, começando em 1969 por um grupo de ativistas nativos americanos. Hoje, a histórica ilha de Alcatraz, que também foi o local de uma prisão militar dos Estados Unidos entre o final dos anos 1850 e 1933, é um destino turístico popular. E aí, o que você achou da nossa lista dos 4 lugares mais protegidos do mundo? Comenta aí embaixo qual você teria mais vontade de conhecer e o que você achou do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like para sabermos se você gosta desse tipo de conteúdo. Clique no sininho para ativar as notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.